Eu vou pedir à irmã Maria José, por favor, para vir aqui fazer a leitura. Tá bom? Está gravando. Leiamos. Julgamento de Deus contra as nações inimigas. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti e as tendas de Edom, e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zebá e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. A primeira lição que aprendemos aqui nesse salmo é que, havendo inimigos, enfrentando inimigos, o caminho é a oração, é buscar a Deus. Então, o salmista, que escrevia os hinos para o povo cantar no culto de Jerusalém, era um levita, era um sacerdote, ou era um rei, nesse caso, o rei Davi. Escreviam as canções para o povo de Deus. E, como o povo de Israel passou por muitas dificuldades e houve muitas tentativas de outros povos para acabar com Israel, aqui ele menciona: vamos acabar com o povo de Israel. O povo de Israel é um povo que entrou numa terra estranha. A origem deles é da Caldeia. Eles vieram se tornar um povo do Egito e agora eles vão e invadem uma terra e ficam naquela terra. E os povos daquela terra queriam destruí-lo, porque eles estavam como intrusos ali. Esse era o plano de Deus. E frequentemente havia inimigos. E esses inimigos traziam um problema para o povo, tentavam destruir o povo. E o que o salmista fazia era buscar a Deus. O inimigo é alguém ou alguma coisa que está contra nós e tem a intenção de nos prejudicar. Se você pensar direitinho, você vai lembrar que algum dia alguém quis te prejudicar. Né? E esse alguém que quis te prejudicar era o seu inimigo. Mesmo que não declarado. Às vezes aquele que quer o nosso mal não declara, mas ele deseja. Então, se alguém
pretende nos causar algo que seja mal é o inimigo. E diante dessa realidade, às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente nem percebe. Mas quando a gente percebe, o caminho é o caminho do salmista. Ele vai a Deus, ele pede ajuda de Deus, ele busca. Vamos ver então essas lições do Salmo, no qual o rei pede libertação, ou melhor dizendo, pede vitória contra os inimigos. Então, o Salmo é súplica de libertação de inimigos poderosos. Às vezes o inimigo não é nada, mas às vezes ele é muito poderoso. Por exemplo, se a gente tem que entrar na justiça contra um poderoso, né, contra um ricaço, a possibilidade da gente perder é muito grande, porque ele tem poder, ele tem influência e a gente não tem. Pois bem, aqui se fala de inimigos poderosos que poderiam causar destruição. Dividimos em duas partes. Primeiro, os inimigos na época do salmista. Melhor dizendo, os inimigos contemporâneos ao salmista, que estavam no tempo dele. Porque os inimigos, eles podem ser presentes ou antigos. Antigos inimigos que queriam prejudicar. Primeiramente, inimigos contemporâneos à época do salmista. Isso aqui ensina o seguinte: esses contemporâneos, primeiramente, eram dois grupos. Os que eram parentes e os que não eram parentes. Então, o primeiro grupo é dos inimigos que eram ligados. Por exemplo, esses povos, Edom, ismaelitas, moabitas, Moabe e Amon, amalequitas, midianitas, agarenos, todos eles eram descendentes de Abraão. E eles eram inimigos de Israel. Muitas vezes o inimigo é aquele que é da nossa família, ou aquele que é da nossa raça. Você pode ter um amigo alemão, pode ter um inimigo alemão ou inimigo brasileiro. Você pode ter um inimigo nordestino ou inimigo paulista. Então, o inimigo pode ser, de acordo com esse salmo, muitas vezes é seu. Mataram 10 pessoas de uma família lá em Brasília. Quem é o inimigo? Parente. Às vezes é o parente, o seu parente que é o seu inimigo. Muitas vezes é isso que acontece. O parente é que é o inimigo. Então, o salmista menciona esses inimigos atuais, inimigos presentes, e que eram todos da mesma descendência, todos da mesma raça, todos do mesmo DNA. Todos eles eram descendentes de Abraão. Porque de Abraão descenderam vários povos, inclusive Israel. Só que esses outros povos, que também eram descendentes de Abraão, eram inimigos. Então o seu primo, o seu tio, o seu avô, pode ser o seu inimigo. E seja lá quem for, é problema, é dificuldade. Por exemplo, um filho, vamos imaginar, um rapaz que é responsável pela pensão da avó. O neto é responsável por receber o dinheiro da avó. Ele recebe o dinheiro, que é a pensão da avó. Ele e a avó. Ele pega o dinheiro, que é a pensão da avó, mas gasta o dinheiro em cocaína e deixa a avó sem remédio e sem comida. Então o inimigo dessa velhinha é o neto. Ele é o neto. O inimigo é aquele que nos faz mal. Aqueles que fazem mal ou não fazem mal, mas gostariam de fazer. Porque nem sempre o inimigo tem vitória. Nem sempre aquele que quer o mal da gente consegue fazer o mal. Mas é inimigo. O inimigo pode ser vitorioso sobre nós, nos causar problema, ou o inimigo pode ser de outros povos, de outras descendências. Então aqui nós temos pessoas com vínculos, inimigos com vínculos familiares.
Inimigos com influência. Às vezes na igreja. Às vezes na igreja. Os meus maiores inimigos foram na igreja. O meu irmão, o meu diácono, foi o meu maior inimigo. Que falou mal de mim, que me caluniou, que falou coisas contra mim. Eu não tive inimigo na faculdade de medicina, eu não tive inimigo na faculdade teológica, eu não tive inimigo em nenhum emprego por onde eu passei, foram muitos, mas na igreja eu tive inimigo, gente que queria me fazer mal. Entendeu? Eu fui pastor de várias igrejas, em cada igreja tinha gente que queria me fazer o mal. Queria digamos assim, prejudicar. Talvez ele nem soubesse isso. Talvez ele nem soubesse, mas ele queria me prejudicar e prejudicá-lo. Então é o meu irmão. Não é, Adriano? Adriano não, é Luciano. Às vezes é o meu irmão, o meu vizinho, o meu primo, o meu pai, o meu filho. Um homem mata a esposa. Então, às vezes, o pior inimigo de uma mulher é o marido. Às vezes o pior inimigo de um homem é o seu filho. O filho que quer o pai morto e mata o pai. O parente, o próximo. Então aqui há uma lista. Então, se o nosso familiar for nosso inimigo, devemos saber que isso é normal. Isso acontece mesmo. Acontece mesmo. Às vezes quem mais nos prejudica é aquele que é do nosso próprio sangue. E se for assim, não importa. Temos que ir a Deus e pedir para que Deus nos liberte. Pois bem, falamos dos inimigos, parentes, descendentes, e aos inimigos que que não têm vínculo nenhum. Aí ele menciona aqueles povos que não tinham ligação sanguínea com Israel, mas eram inimigos. Quer dizer, o parente pode ser inimigo, o que não é parente também pode ser inimigo. E o salmista agora ele pede socorro de Deus para esses parentes, para esses inimigos que nem são parentes. Então eles são inimigos sem vínculo racial com o povo de Israel. Aí menciona Gebal, Filistia e habitantes de Tiro e Assíria. Então esse pessoal é inimigo estranho. É um inimigo que não é nada nosso e é nosso inimigo. Há aquele que é nosso próximo e é nosso inimigo. E aquele que não é nada nosso também é nosso inimigo. Se houver qualquer pessoa que queira nos causar algum mal, por exemplo, a gente leu faz anos, né, que uma moça, uma mulher lá em Santos, mandou matar a colega de trabalho porque queria a vaga dela, queria o cargo dela. Então essa mulher tinha um cargo mais alto, aqui tinha um cargo mais baixo, mandou matar essa para subir para o cargo dela. Então era colega de trabalho. Era colega de trabalho. Não era uma estranha. As duas tomavam café junto, as duas conversavam, trocavam até segredos, mas essa aqui é inimiga dessa e manda matar essa. Bom, de qualquer forma, o que o salmista nos ensina é que diante da realidade do inimigo, o inimigo existe. Diante dessa realidade, nós precisamos depender de Deus. Bom, o item 2 fala dos antigos inimigos que foram vencidos. Então, há os inimigos presentes que precisam ser vencidos, mas há os antigos que já foram vencidos. É bom a gente pensar nas vitórias do passado, porque isso nos anima. Se um dia você vencer o inimigo, você pode vencer agora. Se vierem outros inimigos, você pode vencer agora. A gente canta o hino Deus dos antigos. O Deus de Abraão que deu vitória a Abraão. O Deus de Davi que deu vitória a Davi. O Deus de Moisés que deu vitória a Davi. Ele também nos dá vitória.
É o nosso Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então ele fala dos inimigos atuais, o rei Azor e seu rei Jabim e o seu general Sísera. Eles foram derrotados nos dias de Débora. Os midianitas, descendentes de Midian, filho de Abraão, e seus generais, Oreb, Zeeb, Zebã e Zalmuna, foram derrotados nos dias de Gideão. Bom, a mensagem principal desse fato é exatamente isso. Devemos sempre saber que o Deus, nosso Deus, é o Deus dos antigos. É o Deus dos antigos. Eu já contei para os irmãos que quando eu tinha 4 anos de idade, eu devia ter morrido. Porque eu tive uma doença, tive varíola, que era chamada peste negra. Então aquela varíola, ela matava as crianças, e os adultos também. E eu tive varíola. E eu fui levado muito mal para o pronto-socorro. Passei mal, fui levado para o pronto-socorro. E quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico, veio o enfermeiro, nem esperou o médico, veio o enfermeiro, mandou eu abrir a boca. Quando ele viu minha garganta, ele correu lá, pegou uma pinça comprida, colocou algodão e foi lá na minha garganta e começou a tirar, porque a varíola, ela dá umas bolhas na pele, mas também dá na garganta e fecha. E ele viu que eu já não estava quase respirando. A varíola mata as pessoas por isso. A varíola não mata por causa daquelas bolhas da pele. Mata por causa das bolhas aqui na garganta que impede a respiração. E ele foi lá e começou a tirar aquilo ali. E eu me lembro disso. Não me lembro dos detalhes, mas me lembro que eu cheguei no pronto-socorro e que veio alguém com uma pinça enorme e abriu minha boca e ele começou a tirar. Essa cena eu não me esqueço. Mas eu não morri, eu fui curado. Então, quando eu fico doente, eu me lembro, poxa, quando eu tinha 4 anos, Deus me abençoou e eu fui curado. Eu vou ser curado novamente. A gente sempre espera. Já que o passado foi de vitória, o presente e o futuro também serão de vitórias. Pode acontecer que um dia Deus não queira que a gente saia de uma situação. Aí a gente não vai sair, mas vamos dar glória a Deus, porque Ele é o Senhor da vida. É a Ele a quem devemos honrar e glorificar. Então aqui estão os que foram vencidos no passado. O rei Jabim, o rei Sísera, no tempo dos juízes, no tempo de Débora, e os midianitas nos dias de Gideão. Tá? Ele fala isso. Ele diz assim, eu vou mencionar o passado, a vitória do passado, para vocês acreditarem que é a mesma vitória que tivemos no passado, teremos ter agora. Ana, você já venceu muitos problemas, não venceu? Vai vencer novamente, vai vencer, continuar vencendo. Porque os inimigos que foram vencidos no passado demonstram que eles podem ser vencidos ainda. Então a gente tem problema, tem dificuldades, tem sofrimento, tem pobreza, tem desemprego, mas Deus é o nosso Deus, é o Deus dos antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém, os astros na amplidão. Bom, nesta face o salmista ainda diz que os inimigos do povo de Deus são também os inimigos de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos ler os versículos 2 e 3. Diz assim: pois eis que teus inimigos te alvoroçam. Ué, mas não é meu inimigo? Não. É de Deus também. Aquele que quer me fazer o mal é inimigo de Deus. Não só meu inimigo. E Deus vai agir. Eu sou frágil, eu não posso agir, mas Deus vai agir. Então ele diz, pois eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Quem odeia o Filho de Deus, odeia também a Deus. Quem é inimigo do cristão, também é inimigo de Deus. Aqui o salmista chama os inimigos do povo inimigos de Deus.
E os inimigos de Deus, com certeza, serão derrotados. Se hoje alguém quer me fazer o mal, ele vai ter problema. Porque ele não está fazendo mal a mim apenas. Ele também faz o mal ao reino de Deus. Então diz, pois eis que os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo. Aquele que forma conselho contra o Filho de Deus também está formando conselho contra Deus. O salmista entende que os inimigos de nossos inimigos são também inimigos de Deus. E aí nós podemos ter esperança que nós teremos a vitória. Deixa eu ver aqui. Salmista, Deus, a vitória ao seu povo. Pois bem. O outro comentário é a respeito dos versículos 9 a 12. Lá diz que o salmista suplica a Deus. Diz, o propósito da vitória do povo de Deus. Então, há um propósito, há uma razão por que o povo de Deus vence. Versículos 16, 17 e 18. Vamos ler. Cobre-lhes o rosto de confusão, de modo que busquem o teu nome. Senhor, sejam envergonhados e conturbados perpetuamente, sejam confundidos e pereçam, para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, é o Altíssimo. Então, o propósito do castigo dos inimigos não é aniquilar os inimigos, é dar a eles uma reflexão, para que se voltem para Deus. Então, se alguém nos quer o mal, Deus vai nos dar a vitória, e eles serão humilhados. Não para que sejam humilhados, mas que eles tenham uma condição de buscar a Deus. Então, aqueles que ofendem o povo de Deus, ao serem punidos, eles vão pensar direitinho. E pensando direitinho, eles vão buscar a Deus, vão acreditar em Deus, vão se voltar para Deus. Então, o propósito do castigo do ímpio, o propósito do castigo do inimigo não é acabar com ele, é fazer com que ele se converta. Então, se o Luciano tem um inimigo, e você precisa vencer esse inimigo, mas o propósito não é acabar com ele, é criar condições para que ele reconheça Deus e se converta. Quer dizer, não há, na oração do salmista, um espírito de vingança, mas um espírito de benefício. Se o nosso inimigo é vencido, se ele fica humilhado, isso pode levá-lo a se arrepender. E ele se arrependendo, ele se volta para Deus. E aí é o propósito. O propósito da nossa luta contra o nosso inimigo não é simplesmente humilhar o nosso inimigo. O propósito da nossa luta contra o inimigo é fazê-lo ficar humilde, fazê-lo ficar quebrantado. E ficando humilde e quebrantado, ele conhece a Deus. É mais ou menos exatamente o que eu li aqui. Né? Vou ler novamente. Cobre-lhe o rosto de confusão, de modo que buscam o teu nome. Quando ele estiver em sofrimento, ele vai buscar a Deus. Sejam envergonhados e conturbados perpetuamente, sejam confundidos e pereçam, para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Para que saibam que Deus é soberano. Então, a gente sabe, muitas vezes, quando uma pessoa arrogante e que quer até fazer o mal, eu já vi situações assim. Na igreja, lá no Rio de Janeiro, tinha algumas pessoas que detestavam a igreja, eram inimigos da igreja. Mas eles acabaram tendo algum problema e a igreja foi a eles e socorreu.
E socorrendo, eles ficam quebrantados. E quebrantados, eles se convertem. Então, várias pessoas que eram pessoas muito bons crentes, eram inicialmente inimigos de Deus, que foram superados, foram vencidos. E sendo derrotados, eles refletem em Deus. Eu falei daquele homem, né, que foi à igreja com um revólver, né, lá para matar a esposa, e no dia seguinte ele estava entravado na cama e ele não andava. Ele me pediu para socorrê-lo, eu fui socorrê-lo. Ele se converteu. Então, o inimigo da igreja que quer entrar na igreja para matar uma pessoa, ele é quebrantado, ele é humilhado, ele muda de ideia. Ah, não é assim. Deus é bom. A igreja está certa. As pessoas estão corretas. Os crentes estão certos. É bonito. Os crentes estão certos. O que o salmista está dizendo é o seguinte: aqueles que perseguem, que são inimigos, serão punidos por Deus. Sendo punidos, eles refletem. Refletindo, eles se convertem. Então, o propósito é que eles se convertam. O propósito não é a gente ficar, viu? Te fiz isso, fiz aquilo, você fazia. O propósito não é isso. O propósito é dar a eles chance de reconhecer Deus e se converter. Certo? Então, essa era a minha palavra. Essa era a minha palavra. Indo para casa, vocês podem refletir. Toda a palavra de Deus é rica em lições. E esse salmo tem muitas lições. Quem tem uma pergunta? Gostaria de fazer.